TV Morena, você sempre à frente. Boa noite. A gente começa essa edição com imagens ao vivo de um grave acidente na BR-163 em Campo Grande. Uma pessoa morreu após a colisão entre um carro de passeio e um caminhão no trecho entre os bairros Itamaracá e Moreninhas. Equipes de resgate estão no local e o trânsito está parado nos dois sentidos da rodovia. Quem passar pela região precisa redobrar a atenção. A comissão processante do Ministério Público de Mato Grosso do Sul aplicou uma suspensão de 50 dias sem direito a remunerações ao promotor que agrediu Só um minutinho que eu perdi aqui. Aplicou uma sanção de 50 dias sem direito a remunerações ao promotor que agrediu um preso algemado dentro do Fórum de Campo Grande. Vamos ver. A agressão foi no dia 3 de fevereiro deste ano, no corredor de uma das salas de custódia do Fórum de Campo Grande. Paulo Ricardo de Oliveira de Moraes, escoltado e algemado, é esganado e agredido com um soco pelo promotor de justiça, Isonildo Gonçalves de Assunção Júnior. No processo administrativo aberto pelo Ministério Público, ele explicou à comissão processante que na data dos fatos estavam para realizar a última audiência quando o policial penal retornou com Paulo Ricardo e permaneceu na porta. Ocasião em que o agente teria dito, abre aspas, doutor, ele quer saber o nome do senhor porque ele diz que vai te matar. Fecha aspas. Que diante disso, realmente se levantou e foi em direção ao custodiado, dizendo, abre aspas, meu nome é Isonildo, olhe bem para o meu olho, sou promotor de justiça e presta atenção para você não matar o promotor errado. Só que você tem que aprender que tem lugares e pessoas que você tem que respeitar. E policiais, eu, juiz, defensor, você tem que aprender a respeitar. Você tem que saber que esse tipo de coisa afeta a vida de muita gente. Você quer passar a vida ameaçando as pessoas? Agora você vai ameaçar uma pessoa de idade, que nem eu, dentro do meu local de trabalho, não estava nem na sua audiência, fecha aspas. Momento em que o custodiado teria rido. As rugas entre os dois começaram ainda na audiência de custódia, onde Paulo Ricardo era acusado de violência doméstica. Aqui está constando que já cuspiu em policial. Então você toma cuidado quem você cospe, viu? Mas você toma cuidado, você entendeu? Uhum. Não fica com essa carinha aí não, porque eu não tenho medo dessas carinhas de merda tua, não. Você vai olhando aqui, rapaz. Para a comissão processante, formada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, Elton Fonseca Bernardes, e pelos procuradores de Justiça, Silvio Amaral Nogueira de Lima e Luciana Moreira, a atitude de Isonildo foi considerada infração disciplinar grave. No relatório final, eles escreveram: em conclusão, mais do que uma ofensa ao custodiado, a expressa ofensa aos ditames do Código de Ética do Ministério Público, que exige o tratamento urbano e respeitoso a todas as pessoas, independentemente de sua condição criminal. A grave desvio de sua conduta em relação aos deveres da própria instituição, a que serve como quebra de decoro, conduta incompatível com o exercício do cargo e violação ao dever de zelar pelo prestígio da Justiça. Conclui-se assim pela gravidade da infração disciplinar averiguada. Com a infração disciplinar qualificada pela comissão, os procuradores passaram a analisar qual pena aplicar. Para isso, levaram em consideração algumas atenuantes. O fato de Isonildo ter colaborado com a investigação e admitido a agressão. A situação de violenta emoção ao ser ameaçado por um custodiado e o histórico exemplar da carreira, sem restrição, em 22 anos de exercício como promotor. Considerando, de um lado, a inegável gravidade da ofensa física ao preso algemado e, do outro, as atenuantes apontadas, a sanção deve ser equacionada em um patamar intermediário, de forma que temos como ideal a fixação final de aplicação da penalidade de suspensão em 50 dias. O promotor vai ficar esse período sem vencimentos e com uma série de restrições na carreira por até um ano.
A investigação interna foi concluída em 24 de junho deste ano e o resultado acolhido pelo Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, Romão Ávila Milan Júnior, em 8 de julho. O relato da agressão e as providências tomadas foram enviados ao Conselho Nacional do Ministério Público, que informou ainda analisar o caso. Por isso, o promotor não começou a cumprir a suspensão. Isonildo Gonçalves de Assunção Júnior também foi acionado na Justiça pelo crime de vias de fato. Em 17 de julho, o desembargador Carlos Eduardo Contar aceitou a proposta de transação penal, ou seja, trocou a abertura de um processo criminal pelo pagamento de uma multa. O promotor tem até amanhã para pagar 3 salários mínimos, o equivalente a quase R$5 mil. Nós tentamos gravar a entrevista com o Isonildo, mas não houve resposta ao nosso pedido. O Tribunal de Justiça informou que Paulo Ricardo de Oliveira de Moraes, a vítima das agressões do promotor, foi julgado e inocentado da acusação de violência doméstica. Mas em julho, descumpriu medida protetiva contra a mesma mulher, voltou a ser preso e teve a prisão preventiva decretada. Ele responde também por injúria e ameaça contra a companheira. Que Paulo Ricardo seja julgado de acordo com a legislação e que nenhum tipo de violência fique impune. A Justiça concedeu hoje habeas corpus ao cardiologista João Jasbic Neto. O médico de 78 anos estava no presídio militar de Campo Grande. Ele é suspeito de matar a esposa, a fisioterapeuta Fabiola Marcotti. Ele já tinha sido solto anteriormente com uso de tornozeleira eletrônica e acabou voltando à prisão depois que laudos da perícia descartaram a hipótese de suicídio da mulher. Agora ele aguarda as próximas fases do processo em liberdade. E o Ministério Público do Trabalho, em Mato Grosso do Sul, lançou nesta quinta-feira em Campo Grande a Política Nacional Vanessa Ricarte de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A iniciativa passa a orientar a atuação do MPT em todas as unidades do país e foi apresentada durante uma cerimônia que reuniu membros do Ministério Público, representantes dos poderes executivo e legislativo, integrantes do sistema de justiça e outras autoridades. A política recebe o nome da jornalista Vanessa Ricarte, assassinada pelo noivo em fevereiro do ano passado. O documento prevê o acolhimento de vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito da instituição empregadora, o fomento a ações de capacitação e conscientização sobre o tema, o incentivo à inclusão e à autonomia econômica de mulheres em situação de violência por meio da reserva de vagas em contratos de prestação de serviços e o fortalecimento da atuação institucional na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica e familiar nas relações de trabalho. O objetivo é contribuir para a construção de ambientes laborais mais seguros e livres de violência contra a mulher. Morreu hoje, na Santa Casa de Campo Grande, Leonardo Dias Mendonça, de 63 anos, conhecido como Barão do Tráfico e ex-aliado de Fernandinho Beiramar. Leonardo, que tinha problemas cardíacos, foi encaminhado ao hospital na manhã de segunda-feira, após passar mal na Penitenciária Federal de Campo Grande, onde cumpria pena. Ele era considerado um dos chefes do tráfico na América Latina e chegou a integrar lista de procurados dos governos dos Estados Unidos, Holanda, Colômbia e Brasil. Vamos para o intervalo rapidinho, já voltamos. O melhor pré-treino é roupa nova. Corre pra Van e aproveite o fim de semana da moda fitness. Legging poliamida por apenas R$ 49,99. Muito barato. Tecido de qualidade por só R$ 49,99. Top com bojo e bermuda poliamida por R$ 39,99 cada. Mais conforto pra treinar, só R$ 39,99 cada. Todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Na próxima semana inaugura a Van 196 em Caldas Novas. Rumo a 200 mega lojas. A arte que voa alto pousa em mais uma edição do Festival de Inverno de Bonito, de 26 a 30 de agosto. Shows com Ferrugem, Léo Foguete, Turma da Boiadeirinha, Seu Jorge, Humberto e Ronaldo e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Pouse leve e vem curtir o Festival de Inverno de Bonito. Realização Estado de Mato Grosso do Sul. Todo domingo, nas manhãs da Globo, o tom da paixão sertaneja vai tocar você no ritmo da emoção. Eu vou te lambuzar
Viver Sertanejo. Em tempos de eleição, é necessário prestar bem atenção no que os candidatos prometem, até para ver se aquilo que eles pretendem fazer vai de encontro às suas necessidades. Agora, você vai conhecer as propostas prioritárias dos 8 candidatos ao governo do estado. Vamos ver. A disputa pelo governo do estado em Mato Grosso do Sul tem 8 nomes, mesma quantidade das eleições de 2022. A apresentação é por ordem alfabética, respeitando os nomes que estarão nas urnas. Daniel Lemes é uma liderança indígena Guarani Kaiowá de Amambai, professor do ensino fundamental e militante ligado à defesa dos direitos indígenas. É o candidato do Partido da Causa Operária. 7.500 de salário mínimo para todos os trabalhadores, com a Bolsa Família de um salário mínimo e cesta básica para toda a comunidade indígena, inclusive a retomada, transporte livre para trabalhadores desempregados, com mais verba para saúde, educação e serviços essenciais aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Delcídio Amaral foi senador por Mato Grosso do Sul e ex-líder do governo Dilma Rousseff no Senado. É o candidato da Federação Renovação Solidária. Dentre os vários eixos do meu programa de governo, eu quero destacar a questão das pequenas e médias empresas, fundamentais na geração de emprego e geração de renda. O FCO tem uma rubrica específica que trata do comércio. Surpreendentemente, o comércio pouco recebeu do FCO. Privilegiaram somente a indústria, que é importante para o nosso estado, mas o comércio também. E talvez muito mais como fator gerador de emprego. Já pelo Partido Democracia Cristã, o candidato é o economista Renato Gomes, que é formado em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e fez carreira no Instituto Brasileiro de Economia. Redução do preço da energia elétrica, da água, da gasolina, da cesta básica. Anistia dos carros do pátio do Detran, vamos enfrentar a indústria da multa. Vamos fazer do Mato Grosso do Sul um estado com autossuficiência energética. Vamos instituir bancos para que as famílias não paguem juros exorbitantes ou não paguem juros. Sou Renato Gomes, economista, número 27. Eduardo Riedel, candidato à reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul pela coligação Fazendo o Futuro Acontecer, é empresário e produtor rural. Em 2022, foi eleito governador no segundo turno. Vamos seguir com crescimento acelerado, atraindo indústrias e novos investimentos, multiplicar a qualificação da mão de obra, para o trabalhador aproveitar as novas oportunidades do pleno emprego, concluir a nova arquitetura da saúde para melhorar o atendimento SUS com mais um hospital regional em Corumbá e a expansão do Hospital Regional de Campo Grande, entregar os 18% de pavimentação que ainda falta nos municípios e alcançar nos próximos 2 anos a universalização do saneamento básico. Estamos preparados para superar cada desafio. Fábio Trade é advogado, professor universitário e foi deputado federal por 3 mandatos. É candidato ao governo pela coligação 1MS do Povo. Mato Grosso do Sul ficou mais rico, mas isso não basta se o povo não ficar rico junto. Minha prioridade é mudar essa lógica. Saúde sem fila e sem corrupção. Educação de qualidade com professor valorizado. E emprego qualificado com salário digno para quem mora aqui. Eu não quero um estado rico com o povo esperando. Eu quero um Mato Grosso do Sul onde a riqueza produzida aqui melhore a vida de quem mora em Mato Grosso do Sul. Jefferson Bezerra, do Agir, é empresário do setor de comunicação e atua há mais de 2 décadas no jornalismo. Disputa o governo do estado pela primeira vez. Ele enviou o vídeo ao lado do candidato a vice. Você já ficou meses esperando por uma consulta ou um exame de saúde? A minha proposta é criar o programa de saúde perto da sua casa, ampliando horários dos postos, zerando a fila de exame básico, como corujões e atendimentos noturnos. Assim, ninguém precisa madrugar. Na fila de diagnóstico chega a tempo de salvar vidas. Saúde de qualidade não pode esperar. Criar o pontuário digital. Apoia essa ideia? Vamos juntos transformar a saúde do Mato Grosso do Sul? João Henrique Catan, do Novo, é advogado e deputado estadual licenciado. Foi eleito em 2018 e reeleito em 2022. Também está pela primeira vez na disputa pelo governo do estado. Na saúde, vamos cuidar das mães e das crianças desde a gestação.
na segurança, valorizar e preparar os nossos policiais servidores. Na infraestrutura, investiremos onde o cidadão realmente precisa, em moradias, em hospitais. E também vamos revisar todos os contratos e gastos e benefícios fiscais, para que o dinheiro público seja usado com transparência, com responsabilidade. Não quero maquiar os problemas, quero enfrentá-los e construir, para nós, um estado, um Mato Grosso do Sul, muito mais forte, muito mais livre e com oportunidade para todos. Pela Federação PSOL-Rede, o candidato é Lucien Rezende, que é produtor rural e também exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Ribas do Rio Pardo. No nosso governo, será para as pessoas que mais precisam de apoio do Estado, para os pequenos empresários e comerciantes, para os trabalhadores rurais e da cidade. Na educação, vamos garantir escolas em tempo integral, a igualdade salarial para os professores concursados e contratados. Na saúde, vamos regionalizar o atendimento. Na segurança, vamos combater o feminicídio e dar treinamento e equipamento melhor aos policiais. De acordo com os institutos de pesquisa, em cada uma das 5 regiões do Brasil, os eleitores têm suas particularidades. Mas, no geral, existem pontos que são considerados prioridade em todos os cantos do Brasil. O primeiro movimento importante do eleitor é separar, né, o candidato que está lá fazendo gracinha, vamos colocar assim, ou que tem outros interesses que não é de fato o debate eleitoral, daqueles candidatos que têm alguma coisa a apresentar e a debater. Acho que isso é um primeiro passo. Aí o segundo é claro, as pessoas vão ter algum posicionamento à direita, à esquerda, vão ter os seus valores, suas ideias, e aí o ideal é elas prestarem mais atenção no que aquele candidato que é mais próximo do que ela pensa tem e tentar pressionar na medida do possível para que esses temas que ela não enxerga na campanha possam aparecer. Segundo o Datafolha, no fim dos anos 90, o principal problema no país era o desemprego. A partir de 2008, a saúde passou a ocupar o topo com frequência. No fim de 2015, a corrupção chegou ao primeiro lugar. Na pesquisa divulgada em julho deste ano, a saúde é o problema que foi mais citado, a violência em segundo e a economia logo depois. Ao longo desse período, educação sempre esteve entre as 5 principais preocupações dos eleitores. Mas, afinal, o que faz um eleitor escolher um candidato? São muitos fatores, mas um dos principais é a identificação que o eleitor tem com alguma pessoa. Essa identificação pode ser de natureza ideológica, a pessoa, né, tem os mesmos valores do que eu, motivação religiosa, ou às vezes até parecido do ponto de vista físico, né, votar porque é mulher, ou porque é preto, ou porque é mais velho, ou porque é mais novo. Então, todas essas características que uma pessoa pode ter, podem ser fatores que levam o eleitor a escolher. Mas o fundamental é o eleitor se identificar com alguma característica do candidato. É isso que leva o eleitor a escolher aquele candidato. Uma estudante de Campo Grande trocou a sala de aula por uma das cadeiras do Senado Federal. Lorena Valério Gomes foi escolhida para representar Mato Grosso do Sul no programa Jovem Senador. A iniciativa permite que alunos da rede pública conheçam na prática o trabalho do Poder Legislativo. Os participantes são escolhidos por meio de um concurso de redação. Em Mato Grosso do Sul, mais de 300 escolas da rede estadual estão aptas para participar do programa. Proporciona para os alunos da rede pública, do ensino médio da rede estadual, que eles possam vivenciar uma realidade que normalmente foge para o acesso da grande maioria da população de modo geral. Então eles estão tendo a oportunidade de vivenciar como funciona o Poder Legislativo no Brasil. Neste ano, o tema da redação foi democracia nas redes sociais. E trazer para o parlamento esse ano esse tema sobre a democracia e a juventude nisso é a gente realmente pensar como vamos enfrentar esse caos informacional que a gente está vivendo hoje por meio aí das redes sociais. A aluna da Escola Estadual, professor Severino de Queiroz, em Campo Grande, reforçou a importância do Poder Legislativo brasileiro no fortalecimento da democracia nas redes sociais. E o principal foco foi em como construir um debate saudável. Nós estamos em meio a um ano de eleição, então é bem complexo falar sobre esse assunto, ainda mais com essa falta de diferenciar liberdade de expressão dentro das redes sociais com ignorância, com falta de respeito, que muitas pessoas fazem. Durante uma semana, os estudantes ocupam as cadeiras dos senadores, que representam os estados e o Distrito Federal. Eles participam de comissões, apresentam propostas e votam projetos. É uma forma de conhecer na prática o trabalho dos parlamentares.
Esse programa é uma oportunidade única para esses jovens estudantes de escolas públicas de todo o Brasil, né? Que eles vêm para Brasília para fazer essa imersão no universo da política, eles representam seus estados. São 27 estudantes de todo o país que participam da Semana de Vivência Legislativa. As propostas aprovadas pelos jovens podem ser encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e começar a tramitar como sugestões legislativas e, se aprovadas, podem até mesmo virar leis. No próximo bloco, a gente traz os detalhes da previsão do tempo e já adianto que pode chover em algumas regiões do estado, viu? Até já. A caminhonete mais segura e econômica do Brasil com um novo motor biturbo de 205 cavalos. A hora de garantir a sua Triton 2027 por um preço inédito é agora. Com versões de 274.990 por 249.990 e com supervalorização de até 29 mil na troca do seu seminovo. Ih, com a chama quase apagando e a panela há um século no fogão, a comida só sai amanhã. Avó, me manda uma promoção. Fogão Cooktop Fisher 4 bocas de R$ 699,90 por 10 de R$ 39,99 sem entrada e sem juros. R$300 de desconto. Grades de aço e ferro, mais estabilidade para as panelas. Moderno e fácil de limpar. Só 10 de R$ 39,99. Todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Próxima semana inaugura a Van 196 em Caldas Novas, rumo a 200 megalojas. Aventuras. Conhecimento. Histórias que emocionam. Nas suas noites de sexta, um programa, várias descobertas. Globo Repórter. A mínima despencou e a diferença de temperatura foi sentida logo cedo. Além do agasalho, as atenções também devem se voltar para a saúde. Depois do calorão de quase 40 graus nos últimos dias, Corumbá amanheceu com uma cara diferente nesta quinta. A mínima despencou para 15 graus e a máxima não passou dos 20. Uma queda brusca que pegou de surpresa quem precisou sair de casa. Eu não sabia que tinha um frio tão doído em agosto. Como está mudando, você vê como está mudando o ambiente, a temperatura, tudo. Não estava esperando, né? De surpresa. Chegando de surpresa. A diferença de temperatura não mexe apenas no guarda-roupa, mas também na saúde. A atenção se volta principalmente para crianças, idosos e quem tem problemas respiratórios. O corpo sente e reage a essas mudanças. Nosso metabolismo está trabalhando a uma temperatura adequada num dia e no outro ele acaba tendo que se adequar rapidamente a essa alteração. Então, os organismos eles precisam entender essa variação climática, essa variação de temperatura, para conseguir se adequar a uma nova rotina. E os grupos extremos, as crianças e os idosos, eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade para se adequar a essa nova temperatura, a esse corpo trabalhar da forma como a temperatura exige, porque a gente acaba não controlando isso, né? Quem olha para o horizonte em pontos mais altos da cidade sente na pele a força do vento e a mudança no tempo. Acostumado a dias mais quentes, o corumbaense agora precisa se adaptar rapidamente ao frio. Para isso, além de reforçar o agasalho, é preciso também manter a hidratação, mesmo sem sentir tanta sede. Em dias gelados, é costume manter portas e janelas fechadas, mas a recomendação é justamente o contrário. Janelas levemente abertas permitem a circulação do ar, ajudando a reduzir o acúmulo de vírus e bactérias no ambiente fechado, diminuindo o risco de doenças respiratórias. Aquela falta de ar, aquele cansaço excessivo, febre, prostração, aquela pessoa que não consegue desenvolver as atividades, ela merece uma avaliação médica. A gente não pode subestimar os sintomas. Então, sintomas leves, uma coriza, uma tosse, acaba sendo comum nessa época, principalmente pela questão dos ambientes mais secos, mas falta de ar, febre, cansaço, prostração merecem atenção e merecem uma avaliação médica. E falando em Corumbá, você vê imagens ao vivo agora da rua Frei Mariano.
Neste momento faz 19 graus na Cidade Branca. No comando das imagens, Fabiano do Vale. E a sexta-feira será de instabilidade em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva mais fortes e localizadas, principalmente nas regiões norte e central do estado. A passagem da frente fria aumenta a condição para temporais isolados, mas a chuva não deve ocorrer de forma generalizada. E para explicar melhor esse cenário e onde a chuva pode ganhar mais força, nós conversamos com a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Uma frente fria começou a influenciar o Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, já causando a queda de temperatura e um aumento de umidade. Foi esse resfriamento que aconteceu que já formou a neblina na região de Campo Grande. Esse aumento de umidade, o grande contraste térmico que vem com essa frente fria, ou seja, esse impacto do ar frio da frente fria com o ar muito quente que já estava sobre o Mato Grosso do Sul, acaba facilitando a formação de nuvens carregadas. Então, não dá para descartar a possibilidade de ocorrência de algumas pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul na passagem desta frente fria. Por isso, nós estamos prevendo nesta sexta-feira a possibilidade da ocorrência de algumas dessas pancadas de chuva no centro-norte, centro-leste de Mato Grosso do Sul. Mas isso não significa que vai chover de forma generalizada. Essas pancadas de chuva devem acontecer preferencialmente na madrugada, na manhã da sexta-feira, mas só em alguns locais. Só que onde essa chuva cair tem um risco de ser de moderada para forte intensidade. Mas a passagem dessa frente fria não vai trazer chuva generalizada, né? Agora, o ar frio se espalha mais sobre o Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. Então, a temperatura vai cair mais em todo o estado e ainda teremos também o efeito do ar frio, da frente fria, em parte do sábado. Então, ainda deve amanhecer friozinho no sábado em grande parte de Mato Grosso do Sul, mas depois já tem a tendência de aquecimento. Vamos agora direto ao vivo ao Parque do Soter, onde está tendo hoje um aulão da prática de esportes. Olha aí, a gente vê agora a garotada correndo, está tendo ali uma aula de vôlei, ainda vai ter zumba, vai ter outras atividades esportivas aí para curtir essa noite. Até amanhã, boa noite para você. TV Morena, você sempre à frente. Por você, oferecimento Perdigão, o sabor de comer juntos. No capítulo anterior.